Olá, tudo bem? Muito prazer, meu nome é Caio, sou da turma do Clube C e eu vou falar agora sobre a introdução do livro Câmara na Mão e Guarani no Coração. O livro ele busca estabelecer o sentido de urgência e a necessidade de um registro visual, que não apenas documente a vida dos guaranis, mas também dê visibilidade à sua luta por reconhecimento e prevenção das suas raízes. A câmera se torna, então, um instrumento de afirmação, não apenas de existência física, mas da identidade cultural, espiritual e social do povo guarani. Também é uma força de resistência contra o pagamento cultural e uma maneira de os jovens guaranis encontrarem sua própria voz. Câmara na Mão e Guarani no Coração estabelece um cenário para uma profunda reflexão sobre a identidade cultural, a luta pela preservação das tradições e a importância das novas formas de expressão, como fotografia, na construção e fortalecimento da cultura Guarani. A Câmara também, mais de que um objeto, se torna uma ferramenta de resistência e de afirmação cultural no contexto de modernidade. Meu nome é Samuel Serracena, eu sou do primeiro ano TA e vou falar sobre o capítulo 1 e 2 do livro Câmera na Mão, Guarani no Coração. No capítulo 1 é apresentado o personagem Renato, que tem um sonho de ser cinegrafista. Então, um dia, no aniversário dele, ele ganhou uma câmera de presente e a irmã dele fala sobre um concurso de fazer uma adaptação de grandes obras da literatura brasileira. Ele fica bem feliz com isso, mas ele não quer fazer sozinho, então ele vai buscar a ajuda de amigos que também têm esse sonho. Ele busca a ajuda de Pedro, Rosane e Aníbal. Eles conversam um pouco e acabam concordando em fazer esse concurso. Então, quando o Renato vai fazer sua inscrição, ele recebe a informação de que eles vão ter que fazer a adaptação do livro O Guarani, de José de Alencar. Bom, ele fica um pouco decepcionado com isso, pois ele queria fazer sobre um tema a gosto, de um livro que ele gosta, alguma coisa assim. Mas mesmo assim ele vai até uma livraria procurar o livro. No capítulo 2, nos é apresentado um homenzinho na livraria, ao qual o Renato pergunta sobre o livro. E o homem, bem feliz, fala que tem sim um livro e que é uma grande obra literária brasileira e que aprecia muito José de Alencar. Renato fica feliz, pois vê que o livro é relativamente fino e vai para casa. Quando ele começa a ler, ele se decepciona um pouco, pois o livro apresenta uma escrita bem difícil de ser compreendida, e então Renato acaba adormecendo. No outro dia, quando ele vai falar com os amigos dele sobre o livro que vai ser feito a adaptação, os amigos dele, os amigos Aníbal e o Pedro, eles acabam querendo desistir, pois acham muito difícil. Porém, a, a Rosane, ela acaba fazendo eles voltarem a querer fazer o livro, a fazer a adaptação, e ela encoraja eles e diz que eles podem ficar com o roteiro, pois é uma parte que eles são bons e que eles gostam. Bom, então Renato vai até a casa de sua tia conversar com ela e pergunta se ela conhece o livro, o Guarani, e ela diz que conhece um pouco sobre o livro, porém tem um vizinho que conhece muito mais e que ele poderia ajudá-lo. Então ele vai até a casa do vizinho e lá ele vê uma menina que nos é apresentada, que o nome dela é Cecília, e o livro diz que ela é uma menina muito bonita. E então Renato pergunta se ela conhece a tia dele, e ela diz que sim, que é uma amiga dela e tal. E então ele pergunta se ela poderia ajudar ele com o vídeo, e ela diz que sim, e convida ele para entrar. Então ele acaba percebendo que aquela casa é muito parecida com a casa que ele havia lido no livro. E ela disse que sim, era bem parecida. E diz que só ela e o pai dela moravam, que é o seu Severo. Ele se encontra com o seu Severo e o seu Severo diz que se conhece bem, sim, o livro. E a Cecília acaba dando a ideia de fazer um vídeo lá na casa, pois se assemelha muito à casa que ele leu no livro. Então, Renato acha que o seu Severo não vai concordar, mas ele concorda em fazer o vídeo lá desde que não faça muito barulho. Então, seu Severo diz que vai explicar para ele mais sobre o livro, e Renato fica muito feliz e decora o endereço e diz que vai se encontrar no sábado de manhã. No capítulo 3, os amigos se reúnem na casa de Severo para aprender mais sobre o livro. Severo inicia explicando a importância da obra
para a história do país. Também fala sobre José de Alencar, o escritor, que tinha uma grande imaginação e que se empenhava em fazer literatura brasileira, mesmo isso ocorrendo em uma época em que a cultura brasileira era bastante influenciada pela Europa. Ao decorrer da explicação sobre o livro, eles se encontram em dois problemas. É dito sobre o indígena bom, que seria dificilmente representado pelos membros do grupo, afinal, ninguém ali tinha características parecidas. Então, eles resolveram continuar a explicação e resolver esse problema mais tarde. O segundo problema eram as falas, que tinham palavras que não eram muito conhecidas, e isso acabava complicando a situação. No capítulo 4, eles continuam a explicação sobre o livro, onde nos são apresentadas duas personagens, Cecília e Isabel. Pedro e Rô notam um certo preconceito por parte de Isabel com o povo indígena, onde ela os retrata como animais. Severo logo explica que aquilo é uma autoironia e uma amargura por parte de Isabel, pois ela é filha de uma mulher indígena. Isabel continua falando no livro que queria ser como Cecília, loira, branca e dos olhos azuis. No final do capítulo, nos é mostrado a separação do grupo, com cada um colocado em suas funções e seus papéis. No capítulo 5, o autor explora a relação entre cinema e literatura, destacando a adaptação da obra literária O Guarani para o cinema. O Guarani é um romance escrito por José de Alencar, considerando um clássico da literatura brasileira. E o capítulo também discute como a adaptação cinematográfica dessa obra foi influenciada pelo contexto sociopolítico da época, apresentando assim uma interpretação visual da história e explorando questões relacionadas à identidade nacional e à representação do indígena. No capítulo 6, esse capítulo é apresentado a análise de filmes importantes do período do cinema novo. Entre esses filmes discutidos estão Deus e o Diabo na Terra do Sol. Esses filmes são exemplos emblemáticos e abordam também temáticas como a luta pela sobrevivência, a desigualdade social e a crítica ao cinema político brasileiro. Esse capítulo também analisa as técnicas cinematográficas utilizadas pelos diretores e como eles representavam visualmente as questões sociais e políticas da época. Meu nome é Maressa Lira, eu sou do primeiro ano TA e eu vou falar sobre os capítulos 7 e 8 do livro Câmera na Mão, Guarani no Coração. No capítulo 7, os autores exploram o uso da câmera como ferramenta de resistência cultural e política para os Guarani. A câmera é apresentada como um instrumento poderoso para capturar e compartilhar o cotidiano da comunidade, suas celebrações, histórias e rituais, e para documentar questões como o impacto da perda de terras e o contato com a sociedade externa. O capítulo destaca também como os próprios jovens guaranis assumem o papel de cineastas e narradores de suas histórias, promovendo o olhar autêntico e diferente do estereótipo tradicional. Já o capítulo 8 se aprofunda no conceito de memória e identidade cultural. Os autores discutem como os registros audiovisuais servem não apenas como uma forma de preservação, mas também como um meio de fortalecer a identidade guarani. Os filmes feitos pela comunidade funcionam como uma memória coletiva, capturando tradições que de outra forma poderiam ser esquecidas. Esse capítulo destaca a importância de uma narrativa própria para a construção de uma identidade cultural sólida, resistindo à imposição de valores externos e ao risco de apagamento cultural. Esses capítulos enfatizam a importância do audiovisual como uma ferramenta de empoderamento, preservação cultural e também resistência para o povo guarani. No capítulo 9 e 10 de Câmera na Mão e Guarani no Coração, Divino explora como a filmagem e o audiovisual se tornaram ferramentas essenciais para a preservação e expressão da cultura guarani. No capítulo 9, ele mostra como a câmera funciona como uma extensão da identidade indígena, documentando rituais, costumes e cotidiano da comunidade, permitindo que as tradições sejam passadas para futuras gerações e que a narrativa indígena seja contada pelos próximos protagonistas. No capítulo 10, Divino aprofunda a discussão sobre o papel audiovisual na resistência cultural e na luta por direitos. A tecnologia é apresentada como uma arma pacífica que ajuda a proteger o território e dar voz aos indígenas, fortalecendo sua identidade e promovendo a conscientização dentro e fora da comunidade.
Ambos os capítulos enfatizam a importância de unir tradição e modernidade para garantir a continuidade e o fortalecimento da cultura guarani. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre o capítulo 11 e o 12. E bom, neste capítulo o foco está em como os jovens guaranis começam a explorar a fotografia e o cinema como forma de resgatar e preservar suas tradições culturais. Através da câmera, eles conseguem capturar as imagens de sua realidade, revelando suas lutas, seus rituais, suas alegrias e desafios diários. A fotografia se torna, assim, um meio de resistência, uma maneira de preservar a memória de um povo que constantemente luta pela sobrevivência e pelo reconhecimento de sua identidade. E no capítulo seguinte, que é o 12, aprofunda o processo de aprendizado e construção de conhecimento dentro da comunidade guarani, agora mediada pela tecnologia, o uso da câmera, que inicialmente parecia algo distante da realidade indígena, começa a ser entendido como uma ferramenta poderosa. Os jovens não só fotografaram e filmaram, mas também se tornam agentes da sua própria narrativa, criando um diálogo entre o passado e o presente, através das imagens. Eles conseguem dialogar com outras culturas e, ao mesmo tempo, reafirmar a importância da sua própria cultura, resistindo à pressão da homogeneização cultural que o mundo moderno impõe. Bom, o capítulo 13 fala um pouco sobre os jovens guaranis que apoiam como veem o mundo e a natureza ao seu redor. Eles discutem como suas experiências de vida e as histórias transmitidas por seus ancestrais moldam sua percepção do que significa ser guarani. O capítulo destaca a importância de respeitar a natureza e os espíritos que habitam nele, algo essencial para a espiritualidade guarani. Também abordamos a dificuldade enfrentadas pelos jovens ao tentar equilibrar a preservação da cultura tradicional com a influência das tecnologias modernas nos nossos dias de hoje. No capítulo 14, a câmera é vista como uma aliada permitindo que os jovens guarani compartilhem suas histórias, reafirmando que seu lugar é na voz e na sociedade. O capítulo 14 reforça a importância da tecnologia como um recurso para a valorização cultural. É uma forma de contar suas próprias narrativas sem a interferência de olhares externos. Assim, a câmera torna-se um evento entre o passado e o presente, preservando e transmitindo as tradições presentes. O resumo desse livro ela é uma obra do cineasta indígena Guilherme de Almeida, que ele traz um pouquinho das memórias pessoais dele e da sua cultura indígena, que no caso é o Guarani, que é falado no livro. Ele trata um pouquinho sobre a importância também do audiovisual e da tecnologia, e especificamente o vídeo e o cinema. Ela também traz um pouquinho sobre a importância de manter viva a cultura e as tradições do povo indígena, como a passagem de tradições orais durante todas essas gerações. Em resumo, o livro Câmera na Mão, Guarani no Coração fala um pouquinho sobre a importância de manter viva essa tradição através de recursos audiovisuais no mundo tão globalizado e tecnológico ultimamente.